sente que o seu bebê dorme muito bem à tarde, só que à noite vira um caos, uma novela? Talvez a culpa seja da soneca da tarde, especificamente da última soneca. E hoje eu vou te explicar quando ela ajuda e quando ela atrapalha o sono noturno. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono e, por favor, já dá um like e se inscreve no meu canal. As sonecas são muito importantes para o desenvolvimento adequado da criança, até pelo menos os seus 4 anos de idade. Só que essas sonecas, elas devem ser ajustadas de acordo com a idade e com o ritmo biológico de cada criança. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esses pequenos ajustes. Mas antes, comenta aqui pra mim. Você sente que a soneca da tarde por aí tá atrapalhando o sono da noite? Me conta e escreve que idade a sua criança tem para eu poder te ajudar. A soneca da tarde, que é aquela última soneca do dia, ela atrapalha ou quando ela é longa demais ou quando ela acontece muito tarde. E aí o que acontece? Essas sonecas ou longas demais ou muito tarde, elas empurram o sono da noite, ou seja, atrasam o início do sono noturno, fazendo com que o bebê não tenha tanta pressão de sono para dormir no horário habitual e fazendo com que a sua criança então resista e não queira dormir de jeito nenhum. A gente pode perceber alguns sinais quando as sonecas estão atrapalhando mais do que ajudando. A criança tem normalmente mais despertares noturnos que não tinha antes. A criança começa a acordar às vezes no meio da madrugada ou acorda muito cedo, 5 horas da manhã, muito agitado, como se já tivesse recarregado a bateria. Mas principalmente no começo do sono noturno, ela demora muito para dormir, mais do que 30 minutos, e normalmente vai dormir muito tarde, mais do que às 21 horas, mais do que às 9 horas da noite. Porque como a gente já conversou, o bom seria que a gente conseguisse aproveitar a janela de disponibilidade, vamos falar assim, do hormônio do sono, que é a melatonina, que é, bem dizer, às 9 horas da noite. Então, o interessante é que você coloque a sua criança para dormir até umas 8h30 da noite. Assim, a gente pode assegurar que às 9 horas da noite ele já vai estar dormindo bem. Aproveitando, então, essa janela da melatonina e tendo uma noite mais produtiva, mais regeneradora do que se ele não conseguisse aproveitar essa janela. Então, crianças que dormem muito mais tarde do que 9 horas da noite acabam não aproveitando essa janela de oportunidade do hormônio do sono, que é a melatonina. Bom, e o que fazer na prática, então? Precisamos ajustar a janela de sono do seu bebê ou da sua criança, que é basicamente a latência de sono. Cada criança, cada bebê, de acordo com a sua idade, aguenta ficar um tempo acordado, então tem uma capacidade de tempo acordado. Recém-nascidos têm 40 minutos de capacidade de tempo acordado, então é muito comum que quando eles acordem, se a gente dá mamar, demora 20, 30 minutos no mamar, é muito fácil a gente estar trocando a fralda e esse bebezinho já tá ali dormindo. Só que conforme a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, essa latência de sono, essa janela de sono vai se alargando. Então, o bebê recém-nascido faz até 5, 6 sonecas por dia, o bebê de 1 ano pode fazer 1, 2 sonecas por dia, porque essa latência de sono, essa pressão de sono vai precisar de mais horas desse bebê acordado para então ele se sentir bem para engajar num sono noturno ou numa soneca, enfim. Então, para vocês terem uma ideia, crianças de 2 a 5 anos, olha só, normalmente com 2 anos é que os pais começam a se queixar de que o bebê está resistindo demais à soneca. Normalmente uma criança de 2 a 5 anos tem uma janela de sono, uma latência de sono de aproximadamente 4 a 5 horas. Então, é comum que se você, num dia, o bebê, por um acaso, acordou muito tarde, acordou às 9 da manhã, por exemplo, se você vai fazer ele dormir às 13 horas, às 14 horas da tarde, e se esse bebê normalmente faz 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 3 horas de soneca, dificilmente, olha, 2 horas da tarde, ele foi fazer a primeira soneca, 3, 4, 5. Se ele acorda às 5 horas da tarde, esse bebê só vai ter sono aproximadamente às 9 horas da noite. Então, o que precisamos é nos atentar à janela de sono de acordo com a idade do nosso bebê. Mas não somente isso, os sinais de sono também são muito importantes. Eu já falei aqui que bebê não é robô, a gente não tem que pegar uma tabela pré-estabelecida
e colocar na nossa criança de acordo com a idade. Até mesmo dentro dessa tabela há um tempo inicial e um tempo final de acordo com a idade. Então, por exemplo, crianças de 2 a 5 anos podem ficar um tempo acordado de 3 horas e meia até 5 horas. Então, você tem que descobrir qual que é o tempo acordado do seu bebê de acordo com os sinais de sono que a sua criança mostra para você, que são bocejo, esfregando o olho, irritação, apatia, não quer mais brincar. Então você vai descobrir quais são os sinais de sono da sua criança, que também são específicos de cada criança, e juntamente com os sinais de sono você vai aliar ao tempo acordado, a capacidade de tempo acordado, para descobrir então qual que é a latência de sono do seu filho em específico. Normalmente, após os 18 meses, né, 1 ano e 6 meses, as crianças, né, a maioria das crianças estão fazendo uma soneca apenas durante o dia. Então, normalmente essa soneca acontece entre as 11h30 da manhã ou até meio-dia e meia, 1h da tarde, 1h30, depende da hora que a sua criança acorda. Mas a soneca é extremamente importante para o desenvolvimento da criança até pelo menos uns 4 anos. Não necessariamente a criança de 4 anos vai precisar fazer 2 horas de soneca. Muito facilmente a gente consegue uma criança de 18 meses fazendo 2 horas de soneca, 2 horas e meia de soneca, se a gente deixar às vezes até 3 horas de soneca. Só que uma criança de 4 anos muitas vezes não vai mais precisar dessas tantas horas de sono durante o dia, para não atrapalhar o sono da noite, justamente porque a latência de sono de uma criança de 4 anos é totalmente diferente de um bebê de 18 meses. Então, você precisa ajustar isso de acordo com a idade. Se a sua criança já tem uns 3, 4 anos, é importante sim você reduzir um pouco essa soneca. Então, se ele normalmente fazia 2 horas de soneca, talvez reduzir para 1h30, para 1 hora. Se é uma criança de 4, 5 anos, é importante oferecer a oportunidade dessa criança ir para o quarto escurinho, tranquilo, sem muitos estímulos, sem a possibilidade de brincadeira, sem luz forte, sem barulho. Porque se aquela criança não dorme, pelo menos ela teve a oportunidade de descansar um pouco, relaxar a cabeça para continuar o segundo bloco do dia e não chegar à noite no sono noturno com aquele cortisol super alto, num efeito vulcânico que acaba dificultando ainda mais o início do sono noturno. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a sua criança dorme mais ou menos às 20 horas da noite, garanta que até umas 15 horas, 16 horas no máximo, acabe a soneca, né? No caso, a última soneca. Para que ela tenha uma latência de sono boa, para que ela tenha um tempo acordado suficiente para que ela esteja com pressão de sono às 20 horas, que é normalmente o horário que você consegue, que você gosta de colocar ele para dormir. Eu gosto que as sonecas sejam até 15h30 mais ou menos, e eu acordo. Mesmo que você veja que a sua criança está dormindo muito bem, é importante acordar, porque a gente não quer que essa soneca da tarde seja compensada, né, negativamente, influencie negativamente no sono noturno. A gente quer que essa criança durma cedo à noite, para ela aproveitar essa janela de oportunidade da melatonina e tenha uma noite mais tranquila de sono. Já falei para vocês então que diminuir a soneca, o tempo da soneca, por exemplo, de 2 horas para 1h30 é uma boa pedida. Outra pedida é tentar antecipar essa soneca em uns 30 minutos, já ajuda. Então, em vez de colocar o seu bebê para dormir no horário habitual, que seja às 13 horas, tenta colocar agilizar um pouquinho mais o almoço, ou também puxar o almoço um pouquinho para mais cedo e colocar ele para dormir 12h30. Aí sim você consegue deixar ele dormindo, mesmo que seja 2 horas, 2 horas e meia, e acordá-lo às 3 horas da tarde. Ele vai descansar um pouco mais se você sente que o seu bebê, que a sua criança tem essa necessidade de ter uma soneca um pouco mais longa, ou você tem essa necessidade de ter um momento mais tranquilo, né? E aproveitar esse momento da soneca para estudar, para ler um livro, para descansar também. Então, puxa um pouco essa soneca, dá uns 30 minutos mais cedo, assim você pode com segurança deixar o seu bebê, deixar a sua criança dormir até um pouquinho mais e acordá-lo normalmente às 3 horas, 3h30 da tarde. E muito cuidado com cochilos após as 17 horas. Soneca ponte é diferente de soneca regular. Normalmente uma soneca que a gente sente que a criança fez
um bom bloco de sono é uma soneca de pelo menos um ciclo de sono, que seria entre 45 a 60 minutos. Então, isso é uma soneca regular. Se o seu bebê dorme até uma horinha de sono no diurno, é uma soneca regular, que é muito diferente de uma soneca ponte. A soneca ponte que nós falamos é aquela soneca quando às vezes o bebê tá um pouco chatinho e ele acorda mais cedo da soneca, faz sonecas mais picadinhas, ou aconteceu alguma mudança na rotina e você colocou ele para dormir mais cedo e ele acordou mais cedo da soneca, e aí essa latência de sono que vai 4 horas, né? Você sabe que é a capacidade de tempo acordado da sua criança, 4 horas. Mas como fazer a capacidade de tempo acordado de 4 horas se essa criança acordou a 1 hora da tarde de uma soneca mais cedo, ou uma soneca mais curta? Então, 1 hora até as 5 horas da tarde, essa criança tá com sono de novo. E muitas vezes ficamos com insegurança de já colocar essa criança às 5 horas da tarde pra engatar o sono noturno, embora eu já tenha feito e tá tudo bem. Né, adianta a janta, adianta as mamadas, e é normal que nesses dias, né, atípicos, tenham despertares noturnos, tudo bem, a gente vai dar uma mamadeira, a gente vai fazer, né, uma alimentação ali nesses despertares, e tá tudo bem, é um dia atípico, é um dia exceção. Mas enfim, o que a gente pode fazer se não quisermos, né, já engajar no sono noturno às 5 horas da tarde, às 5:30 da tarde, porque essa criança já tá com pressão de sono suficiente pra já começar então o próximo bloco de sono? É fazer a soneca ponte, que é uma coisa simples de 20 a 30 minutos apenas, só para essa criança não chegar com aquele cortisol super alto no momento habitual de dormir à noite, por exemplo, às 7, 8 horas da noite. Então, soneca ponte é totalmente diferente de soneca regular. Então, quando eu digo tome cuidado com sonecas após as 17 horas, são essas sonecas regulares, não uma soneca ponte. Se você está habituado que o seu bebê, a sua criança, durma às 8 horas da noite e você está num dia atípico, onde ele acordou muito cedo da soneca, ou porque foi muito curto, ou porque foi num horário não habitual, então tudo bem, faça uma soneca às 5 horas da tarde de uns 20 minutos, 30 minutos e acorde. Mesmo que ele acorde chatinho, já é alguma coisa. Mas não deixe transformar essa soneca das 5 horas da tarde numa soneca habitual, de 1, 2 horas, porque aí 10 horas da noite vai ser cedo ainda para essa criança dormir. E bebês em transição de soneca podem ter dias bem confusos, isso é normal e faz parte do processo neurológico do sono. Basicamente, a transição da soneca que mais atrapalha, né, que mais deixa a gente de cabelo em pé, é a de aproximadamente 8, 9 meses, que acontece a transição de 3 sonecas para 2, e de 12 meses a 13 meses, 14 meses, dependendo da sua criança, que são 2 sonecas para apenas uma soneca. O que acontece nesse momento? A soneca da tarde começa a ficar cada vez mais tarde, mais perto das 5 horas. Você percebe que a sua criança, às 5 horas da tarde, não seria legal fazer uma soneca naquele momento, mas também sem a soneca fica impossível. Então, é nesses momentos que a gente introduz, né, estrategicamente, essas sonecas pontes, ou às vezes começa somente nessa transição um sono noturno, um ritual de sono noturno um pouco mais cedo que o habitual, até que tudo se consolide e vire rotina de novo. O que eu oriento vocês nesses momentos de transição de sonecas é: mantenha a rotina o mais certinha possível, para que aquele bebê consiga entrar e se organizar, né, que o dia dele se organize de uma forma que ele não sofra tanto. Então perceba, sinta a necessidade da sua criança, sinta se ela precisa de uma soneca ponte no final da tarde, sinta se precisa começar 1 horinha, adiantar 1 horinha o ritual do sono noturno, adiantar 1 horinha o sono noturno, porque, né, a soneca, a segunda ou a primeira soneca já foi há muito tempo. Então, sinta o seu bebê, mantenha a rotina, rituais, higiene do sono, o mais ajustado e certinho possível, que assim, tão logo que essa fase passa, a sua criança já tá
normalmente habituada é essa nova soneca que ele vai fazer, se é só uma, se são duas, né? Dependendo da idade. E tudo vai estar muito mais consolidado e muito mais tranquilo novamente até a próxima transição. Então a pedida aqui é ajuste gradualmente, dia após dia, você vai sentir que tá diferente, que vai mudar um pouquinho. Não fique muito rígida com horários. Nesses momentos de transição de soneca, a gente precisa de flexibilidade. A gente precisa de sensibilidade para entender a necessidade da nossa criança especificamente naquele dia, naquele bloco de sono. Então, não busque rigidez, busque flexibilidade, sensibilidade, ajuste gradualmente, que quanto mais resistente, mais consistente, quanto mais gradual você vai conseguir passar por essa fase com louvor. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva para continuar trazendo mais conteúdo para famílias que precisam. Nem sempre a soneca da tarde é um problema. Se você fazer esses pequenos ajustes, você vai ver que esse problema, que parecia ser tão grande, se reduz a nada. Porque tudo se organiza. Se o seu bebê já tem higiene do sono, rotina consistente, e você já sabe que a soneca da tarde, que é a última soneca do dia, tá atrapalhando, então agora você também já sabe como fazer esses ajustes finos. E se você quiser entender mais sobre rotina consistente, tempo ideal acordado e janelas de sono por idade, esse vídeo aqui é para você.